Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Naruto, Lua Prateada de Konoha. Capítulo 201. Como ele está bem na minha frente. O coração de Hiruzen deu um salto. Ele estava tão concentrado em repelir as persistentes sombras da lua que se esquecera da ameaça mais perigosa, o verdadeiro corpo de Oshiyomi. Embora sua lâmina ainda estivesse embainhada, Oshiyomi agora irradiava uma força avassaladora e condensada, tensa e pronta para atacar. Este foi um golpe verdadeiramente mortal. E naquele instante Hiruzen percebeu, era tarde demais para usar o Body Flicker. Não havia tempo suficiente. Ele teria que receber o golpe de frente? Não, havia uma última opção. Um lampejo de compreensão brilhou em seus olhos. Ele exclamou com urgência. Emma, estenda o bastão e interrompa o saque dele. Emma, compreendendo a gravidade do momento, não perdeu tempo em responder. Instantaneamente estendeu seu corpo transformado em direção a Oshiyomi, assim como antes com o objetivo de derrubá-lo. Mas Oshiyomi não cairia na mesma armadilha duas vezes. Habilidade secreta, Relâmpago do Dragão Celestial Ascendente. Tsunade e Orochimaru viram um clarão repentino, como um relâmpago rasgando o ar, e então veio o guincho ensurdecedor de metal contra metal, tão agudo que fez os tímpanos vibrarem. Pescando para aliviar a dor, eles se voltaram para o campo de batalha, e viu Oshiyomi e Hiruzen em um impasse. Pensar que até Hiruzen Sarutobi poderia interceptar o saque do chamado golpe da velocidade divina. O coração de Tsunade afundou. Oshiyomi falhou? Mas Orochimaru balançou a cabeça negativamente. Não. Se alguma coisa falhou foi o plano do velho. O saque do Oshiyomi foi rápido demais, ele bloqueou o bastão antes que pudesse fazer contato. O que estamos vendo agora é um teste de força pura. Se o Oshiyomi conseguir afastar o Emma transformado, então esta luta ainda pode ser a favor dele. E de fato, o próprio Hiruzen ficou abalado. Aquele golpe não foi apenas rápido, foi ferozmente poderoso. Ele e Emma estavam usando toda a sua força. Mesmo assim, mal conseguiam conter o avanço de Oshiyomi. Essa força bruta, talvez até rivalize com os golpes monstruosos de Tsunade. Mesmo assim, Hiruzen pensou que não conseguiria manter isso por muito tempo. Com isso em mente, ele pressionou com mais força, canalizando ainda mais energia no bastão. Se conseguisse apenas empurrar Mikazuki Muneshika para o lado, teria uma abertura para contra-atacar e encerrar o duelo. Ele conseguiu o primeiro passo, forçar a lâmina a sair do ângulo. Até mesmo o geralmente sereno terceiro Hokage deixou escapar um pequeno sorriso. Parece que esse velho ainda está em forma. Contanto que ele conseguisse acertar esse golpe, a vitória seria dele. Erguendo o bastão acima da cabeça, ele se preparou para baixá-lo sobre o ombro de Oshiyomi, mas algo inesperado aconteceu. Uma mão gigante invisível pareceu agarrar seu cajado no ar, interrompendo seu ataque instantaneamente, impedindo de se mover sequer um centímetro. O que está acontecendo? Hiruzen olhou em volta confuso. Não havia nada, nenhuma obstrução, nenhum jutsu inimigo, absolutamente nada visível. Então seus olhos se estreitaram, e ele se concentrou no espaço entre ele e Oshiyomi. E naquele instante sua expressão mudou completamente. Essa barra está afetando o próprio espaço? Mesmo que Hiruzen não tivesse dominado a técnica do deus voador do trovão, ele ainda era um professor de ninjutsu, um mestre na teoria do chakra. Ele era versado nos princípios do jutsu espaço-temporal. E então, o que ele percebeu diante de si foi uma distorção espacial. Esse ataque de Oshiyomi distorceu momentaneamente a própria estrutura do espaço. Não era visível a olho nu, mas o impacto foi real e devastador. Como o espaço entre eles havia se deformado, o ataque de Hiruzen, preso nessa distorção, ficou congelado no lugar, incapaz de atingir seu alvo. Durou apenas um instante, mas um instante foi tudo que Oshiyomi precisou. Do outro lado da rua, Oshiyomi bateu o pé no chão com força, o impacto formando uma cratera profunda sob seu calcanhar. Com esse passo ele girou todo o corpo, canalizando toda a sua força em um golpe final. O espaço distorcido tinha acabado de começar a se estabilizar, mas já era tarde demais. Hiruzen não conseguiu erguer o cajado com rapidez suficiente. Mikazuki Muneshika colidiu contra o seu torso, lançando-o para longe. Oshiyomi se conteve. Aquilo era um treino, não uma batalha até a morte. Ele não golpeou com o fio da lâmina, mas sim com a parte plana da espada. Se tivesse usado o fio, Hiruzen teria morrido na hora. Mesmo assim, um golpe com a parte sem corte não era brincadeira. Após embainhar sua espada, Oshiyomi correu até lá. Encontrou Hiruzen deitado no chão, gemendo ao lado de Emma. Seu pirralho resmungou Hiruzen, agarrando as costelas. Você quase quebrou 3 delas. Enquanto Oshiyomi o ajudava a se sentar, Emma lançou um olhar de desaprovação ao seu parceiro. Você tem muita audácia em dizer isso. Meus ferimentos são muito piores que os seus. Meu jutsu se chama adamântico não indestrutível. Ainda bem que não recebi aquele último golpe de frente, ou poderia ter morrido. E de fato, Emma estava em pior estado. Tendo recebido a maioria dos golpes de Mikazuki Muneshika diretamente, até mesmo seu tão aclamado corpo adamântido estava coberto de pequenos cortes precisos. Tsunade correu rapidamente até eles. Depois de verificar se Oshiyomi estava bem, ela se virou para tratar Hiruzen e Emma, fazendo Hiruzen inflar as bochechas em irritação, mas também em impotência. Enquanto cuidava deles, ela olhou para Oshiyomi com uma sobrancelha arqueada. Diga-me a verdade. Você realmente é mais forte que o velho agora? Oshiyomi coçou a cabeça, um pouco envergonhado. Na verdade, não.
O terceiro não usou nenhum ninjutsu poderoso, e eu tive sorte de ele não saber como minhas técnicas de espada funcionam. Agora que ele as viu, se lutássemos de novo, eu provavelmente não venceria. Hiruzen, ao ouvir a primeira parte da declaração de Oshiyomi, pareceu completamente satisfeito, como se a surra não tivesse sido em vão. Mas ao ouvir a segunda parte, seu rosto mudou completamente, como uma máscara da ópera de Sichuan. Ele se levantou rapidamente do chão, acenando com as mãos. Não, sem segunda luta. Quer você vença hoje ou não, essa foi a sua única luta de treino comigo. Não vou apanhar de novo desse jeito. Ainda tenho netos para pensar. Ele esfregou as costelas e resmungou. Se eu lutar com você de novo, talvez eu não viva o suficiente para segurá-los. Então, como que por instinto, ele analisou o fluxo de chakra de Oshiyomi. Ele congelou e então sorriu satisfeito. Ótimo. Você conseguiu. Não precisaremos mais treinar juntos. Ao ouvir essas palavras, Tsunade e Orochimaru se viraram bruscamente para ele com os olhos arregalados. Oshiyomi imediatamente abriu seu sistema coração de espada para confirmar. E lá estava. Parabéns, anfitrião. Você avançou para o nível mestre em esgrima. XP atual, 0 de 500. Habilidades disponíveis para desenho. 1. Capítulo 202. Avaliação do sistema. Sua maestria com a espada atingiu o ápice. Neste ponto, você é um dos raros mestres espadachins do mundo. Que diabos? Até o geralmente sarcástico sistema espada-coração está dando uma avaliação positiva agora. É isso que significa ser uma verdadeira potência de nível Kage? Eu amo isso. Como Tsunade e os outros ainda aguardavam notícias do lado de fora, Oshiyomi não escolheu imediatamente uma nova habilidade do sistema. Ele saiu do sistema e se virou para dar-lhes uma resposta clara. Obrigado, velho. Devo isso a você. Consegui romper a barreira. As costelas quebradas de Hiruzen já haviam sido curadas por Tsunade. De pé novamente, ele vestiu lentamente suas vestes de Hokage, lançando um sorriso caloroso para Oshiyomi. Que bom ouvir isso. Pelo menos essa surra não foi em vão. Sua ascensão ao nível Kage é uma grande conquista para a vila. Mesmo antes de sua ascensão, sua força em combate já era suficiente para enfrentar shinobi de nível Kage. Agora que você ultrapassou esse limite, e com uma esgrima tão imprevisível e evasiva quanto a sua, até mesmo os Kage mais experientes teriam dificuldades para igualá-lo. Com alguém como você por perto, não preciso me preocupar com as forças de Konoha sendo dizimadas por esquadrões de elite de outras vilas no campo de batalha. Finalmente posso descansar mais tranquilo sabendo que temos uma força confiável ao nosso lado. Após falar, Hiruzen se virou para olhar para Tsunade e Orochimaru que estavam próximos. Vocês dois, e Jiraiya também, deveriam se apressar e nos alcançar. Se todos vocês alcançarem o nível Kage, incluindo Sakumo, teremos 6 shinobi de classe Kage do nosso lado. Quero ver quem se atreve a arrumar briga com Konoha então. Ao celebrarem a conquista de Oshiyomi, Tsunade e Orochimaru deram respostas confiantes. Ambos acreditavam em si mesmos, acreditavam que um dia poderiam se igualar a Hiruzen. Ao ouvir as respostas, o sorriso de Hiruzen se alargou ainda mais. Quando chegar o dia em que todos vocês puderem enfrentar um campo de batalha sozinhos, esse será o dia em que me aposentarei. Até lá, este cargo terá sido meu por mais de uma década, quase o mesmo tempo que Tobirama Sensei ocupou o cargo. Isso será o suficiente. Quando esta guerra terminar, será a hora da geração mais jovem assumir o poder. Enquanto falava, Hiruzen lançou um olhar para Tsunade e Oshiyomi, com um brilho de significado mais profundo nos olhos. Tsunade, ainda radiante com a revelação de Oshiyomi, não percebeu, mas Oshiyomi percebeu. Ele deu a Hiruzen um pequeno aceno significativo. Satisfeito, Hiruzen não disse mais nada. Delicadamente colocou o chapéu do Hokage sobre a cabeça, acendeu o cachimbo e se retirou lentamente. Observando suas costas se afastarem, Oshiyomi não pôde conter uma onda de emoção. Os instintos políticos de Hiruzen podiam ser um desastre, mas seu amor pela vila, e pela nova geração de shinobi de Konoha, jamais vacilara. Talvez, seus próprios planos não precisassem ser executados com tamanha implacabilidade. Enquanto Oshiyomi permanecia ali, perdido em pensamentos, Tsunade de repente passou o braço em volta dele e sorriu. Não se distraia. Você acabou de alcançar o nível Kage. Isso é algo que merece ser comemorado. Vamos comer uma refeição caprichada. Orochimaru assentiu em concordância. De fato, isso não é pouca coisa. Esta noite vamos ligar para Shinku e sua esposa também e comemorar como se deve. Tsunade, agora ainda mais energizada, acrescentou animadamente. Vamos convidar Navaki e Kushina também. Se vamos dar uma festa, quanto mais gente, melhor. E assim, sem mais nem menos, os dois decidiram tudo sozinhos, ignorando completamente o suposto protagonista da festa. O grupo se dividiu em 2 equipes para se preparar. Oshiyomi não acompanhou Tsunade ao clã Senju e à Academia Ninja para buscar Navaki, Minato e Kushina. Em vez disso, ele escolheu ir com Orochimaru para convidar Shinku e sua esposa. Tsunade não hesitou e saiu saltitando alegremente sozinha, enquanto Orochimaru e Oshiyomi caminharam juntos por um tempo antes de Orochimaru comentar casualmente. Você não acompanhou Tsunade para buscar seus discípulos. Presumo que tinha algo a discutir comigo? Oshiyomi deu uma risadinha. Não dá para esconder nada de você, né? Após uma breve pausa, ele foi direto ao ponto. Orochimaru, se eu lhe dissesse que pretendo apoiar Tsunade para se tornar a 4ª Hokage, você ficaria chateado? Essa era a verdadeira razão pela qual ele havia ficado para trás.
Oshiomi sabia muito bem que Orochimaru um dia aspirara a se tornar Hokage. No cânone, sua derrota para Minato na sucessão pós-guerra foi um dos gatilhos para sua descida à escuridão. Foram necessários inúmeros esforços e orientação da parte de Oshiomi para afastar Orochimaru daqueles caminhos perigosos. Ele temia genuinamente que apoiar Tsunade pudesse reacender algumas daquelas antigas frustrações e azedar o frágil laço entre eles. Orochimaru olhou para ele de relance e respondeu calmamente. Eu costumava fazer isso, mas não mais. Surpresa, Oshiomi perguntou. Por que não? Orochimaru deu-lhe um sorriso cúmplice. Você já fez tanto pela Tsunade. Quando estávamos na linha de frente, você passava todos os dias tentando conhecer e conquistar vários shinobi veteranos da vila. Você realmente acha que eu não percebi? Se eu dissesse que quero ser Hokage agora, provavelmente acabaríamos nos desentendendo. Ele fez uma pausa e acrescentou. Além disso, ouvi alguns boatos sobre a situação do clã Senju. Se você realmente quer ajudar Tsunade a reviver seu clã, torná-la Hokage é um passo essencial. Oshiomi coçou o nariz sem jeito. Será que era mesmo tão óbvio? Orochimaru deu uma risada suave. Não precisa se preocupar com ressentimentos da minha parte. Aliás, se não fosse por Tsunade, eu diria que você é o melhor candidato para Hokage. Você é alguém que as pessoas estão dispostas a seguir de todo o coração. O fato de você estar disposto a entregar esse cargo para Tsunade, por que eu reclamaria? E para ser sincero, eu deveria lhe agradecer. Foi graças à sua orientação que percebi algo ainda mais importante do que me tornar Hokage. O que eu realmente quero é desvendar os segredos por trás de cada jutsu neste mundo, buscar a verdadeira natureza da realidade. Se Tsunade, ou você em algum dia se tornar Hokage, tenho apenas um pedido. Deixe-me ver as anotações pessoais do segundo Hokage e o pergaminho dos selos. Sua voz se intensificou, os olhos ardendo em fervor. Somente compreendendo a diferença entre mim e Lord Tobirama poderei encontrar a motivação para superá-lo. Ao ver tanta paixão, Oshiomi não conseguiu conter o riso. Pensar que ele havia se preocupado que aquele cientista maluco se tornasse amargurado por não ter se tornado Hokage. Ele olhou para Orochimaru e disse seriamente. Não se preocupe. Quando Tsunade se tornar Hokage, eu me certificarei de que ela lhe dê acesso tanto às anotações do segundo Hokage quanto ao pergaminho dos selos. Além disso, construirei para você o laboratório mais avançado de todo o mundo shinobi. Desde que seja razoável, você terá tudo o que precisa para levar sua pesquisa ao limite. Eu o ajudarei a superar Tobirama no campo da ciência ninja. Orochimaru umedeceu os lábios em antecipação com os olhos brilhando. Agora estou realmente ansioso pelo dia em que Tsunade se tornará Hokage, Oshiomi-kun. Capítulo 203. Naquela noite, todos se reuniram no restaurante de churrasco do clã Kimishi. Não era o primeiro reencontro deles, mas Oshiomi e os outros estavam longe de Konoha há mais de meio ano. E com todos sendo rostos familiares e Navaki e Kushina, aqueles dois pestinhas, animando o ambiente, a celebração acabou sendo barulhenta e alegre. Shinku Yui chegou com sua esposa e sua filha, a pequena Kurenai. Apesar das intervenções de Oshiomi na linha do tempo, que causaram um efeito borboleta, Kurenai não havia sido afetada. Ela tinha apenas 6 meses de idade, mas suas pupilas vermelho-rubi e seus cabelos macios e cacheados já eram prova de sua identidade. Oshiomi segurava Kurenai nos braços e observava enquanto ela agitava suas mãozinhas e pezinhos, balbuciando coisas sem sentido. Ele a achava muito engraçada. Ele também notou outra coisa durante o encontro. Minato e Kushina pareciam estar juntos. Eles tinham apenas 10 anos, mas mesmo nessa idade, Oshiomi quase conseguia sentir o doce aroma do amor juvenil emanando deles. Oshiomi perguntou sobre isso e descobriu que o incidente de sequestro em Komogakure da história original realmente aconteceu. Mas as coisas eram bem diferentes do que foi relatado na versão original. Naquela tarde, Minato havia combinado de treinar com Kushina. Mas no caminho, ela foi sequestrada por Shinobi de Komo. Felizmente, ela não tinha ido muito longe antes que Minato percebesse que algo estava errado e entrasse em ação. Sob a tutela de Oshiomi, a força de Minato já havia superado a do cânone. Ele derrotou facilmente os ninjas de Kuma em meros instantes. Membros do clã Uzumaki chegaram a tempo de lidar com as consequências. Oshiomi já vinha sutilmente tentando juntá-los, então já havia um certo afeto surgindo entre eles. Agora, após esse momento de cavaleiro salvando a princesa, o sonho de Kushina de se tornar a primeira Hokage mulher foi discretamente substituído por um novo: tornar-se esposa do Hokage. Enquanto isso, Navaki, o pobre garoto que supostamente já deveria estar morto, estava bem vivo. Mas à mesa de jantar, ele parecia bastante carrancudo, lançando olhares ressentidos para Oshiomi com frequência como se perguntasse: por que você não me ensinou nada incrível? Nos últimos 6 meses, Navaki desafiou Minato quase a cada 3 dias, sofrendo derrota após derrota, uma após a outra, que lhe custou a alma. No início, ele conseguia, às vezes, vencer por uma margem apertada graças à sua vantagem de resistência. Mas não demorou muito para que ficasse óbvio para qualquer um que assistisse que até mesmo essas derrotas apertadas eram resultado de Minato pegar leve com ele. Não era que Navaki não tivesse talento. Na verdade, ele era bastante talentoso. O problema era que ele não tinha ideia de que tipo de shinobi deveria ser. Navaki possuía reservas de chakra naturais e aptidão para um usuário de ninjutsu, mas por algum motivo, insistiu em lutar corpo a corpo com Minato, que praticamente nasceu para ser um assassino veloz. É claro que ele iria perder.
Oshiomi já havia tomado sua decisão. Durante a Segunda Guerra Mundial Shinobi, ele não deixaria Navaki chegar perto do campo de batalha. Não era apenas uma questão de personalidade. Ele também estava preocupado que se Navaki lutasse, Zetsu Negro pudesse perceber. Navaki e Tsunade eram os únicos descendentes diretos de Hashirama Senju. Tsunade já era adulta e claramente não demonstrava sinais de liberação de madeira, mas Navaki ainda era jovem, e sua natureza de chakra incluía tanto água quanto terra. Havia uma chance real de que ele pudesse eventualmente despertar o Mokuton, liberação de madeira. Na história original, Navaki morreu em circunstâncias suspeitas, e Oshiomi não conseguia se livrar da sensação de que Zetsu Negro tinha algo a ver com isso. Em vez de mandar Navaki para a morte, Oshiomi concluiu que seria mais seguro deixá-lo por perto do escritório do Hokage, fazendo recados para Hiruzen. Quem sabe, talvez Hiruzen dissesse algo que finalmente fizesse sentido para Navaki, e ele despertasse a liberação de madeira ali mesmo. E se isso acontecesse, seria como instalar um mecanismo de segurança permanente em Kushina e no futuro Naruto. Isso sim seria uma vitória. Como havia várias crianças à mesa, o jantar não se estendeu muito. Por volta das 9 horas, todos começaram a voltar para casa. Kushina não morava mais com o Senju. Sendo a princesinha do clã Uzumaki, ela havia sido levada para a propriedade deles ainda jovem. Apenas Tsunade e Oshiomi permaneceram, levando Minato e Navaki para casa juntos. Como mencionado anteriormente, Oshiomi morava perto do complexo Senju. Depois de mandar as crianças para a cama, Oshiomi e Tsunade flertaram um pouco perto da porta antes de se separarem para dormir. Ao entrar na casa, Oshiomi cumprimentou sua mãe. Rie já estava na casa dos 40. Embora não fosse mais tão jovem quanto antes, tinha poucas preocupações na vida, e graças a Tsunade, que generosamente compartilhou algumas de suas fórmulas de beleza, Rie estava envelhecendo com graça e tinha uma aparência maravilhosa. Após conversar um pouco com o filho, ela foi dormir cedo. Seu lema era dormir cedo e levantar cedo para manter a beleza e a vitalidade. Oshiomi admirava muito sua tranquilidade. Com a casa dos Jack novamente silenciosa, Oshiomi finalmente teve tempo para desenhar sua nova habilidade. Ele sabia que qualquer técnica de espada concedida após atingir o nível Kage não seria fraca, mas mesmo assim, não resistiu a realizar um pequeno ritual para dar sorte. E se os deuses do RNG o abençoassem esta noite? Respirando fundo, ele acionou o gatilho com confiança. A interface do sistema, ainda tão simples e discreta como sempre, mudava lentamente, o painel luminoso exibindo os nomes das habilidades sem qualquer floreio. Finalmente parou em uma. Parabéns! Você obteve uma técnica de espada do tipo crescimento, dança do cisne assustado. O nome deixou Oshiomi momentaneamente confuso. Era a primeira vez que ele usava uma habilidade do tipo crescimento. Curioso, ele tocou na descrição. Habilidade, dança do cisne assustado. Nos tempos antigos, viveu uma bela mulher do clã Gongun. Sua dança com espadas inspirava admiração por toda a terra. Uma técnica suprema criada pela mestra espadachim Lady Gongun nos momentos finais de sua vida. Quando ativada, a habilidade permite que o usuário se desloque rapidamente em qualquer direção, ignorando todos os obstáculos físicos. Cada investida deixa para trás uma sombra de espada que somente o usuário pode ver. O usuário pode retornar instantaneamente a qualquer uma dessas sombras de espada, momento em que a sombra desaparecerá. Observação: esta é uma habilidade de crescimento baseada em cargas. O número máximo de cargas, a taxa de recarga e a duração da sombra da espada são proporcionais ao nível de esgrima do usuário. Cargas máximas atuais: 3. Tempo de recarga: 6 horas por carga. Duração da espada sombra: 1 hora. A cada 250 pontos de experiência em esgrima, você obterá: aumentar as taxas máximas em 1. Reduza o tempo de recarga em 1 hora. Prolongue a duração da sombra da espada em 1 hora. Oshiomi ficou estupefato, não porque a descrição fosse excessivamente complexa, mas porque a habilidade era simplesmente excepcional. Só pela descrição básica, já dava para perceber que era um produto desequilibrado. Você pode pensar nisso como uma versão aprimorada da primeira habilidade de Li Bai em Honor of Kings, ou uma versão carregada do W de LeBlanc em League of Legends. Em qualquer jogo, habilidades de movimento como essas, teletransportes ou investidas de curto alcance, sempre foram as ferramentas mais valiosas para a sobrevivência. E em um combate real, essas técnicas podiam literalmente salvar vidas. Quando Oshiomi era mais fraco, o golpe da lua crescente o ajudou a escapar de inúmeras situações mortais. Mas à medida que ele se fortalecia, suas limitações se tornavam cada vez mais óbvias. Atualmente, ele só consegue usar o golpe da lua crescente combinando-o com chumpo e chakra de liberação de vento, mal conseguindo se manter em combate. Contra oponentes de alto nível com habilidades imprevisíveis, o golpe da lua crescente havia perdido muito de sua eficácia, e como resultado, Oshiomi o vinha utilizando cada vez menos. Mas agora ele tinha uma nova habilidade de investida, e essa habilidade continuaria a evoluir com ele. Seu tesouro estelar finalmente estava melhorando. Capítulo 204.
O movimento instantâneo proporcionado pela dança do cisne assustado já era incrível, mas o que realmente o tornava aterrador era sua capacidade de crescer. No momento, a habilidade ainda apresentava limitações significativas. Deixando de lado a duração das sombras da espada, o usuário só podia realizar 3 investidas, e cada carga levava 6 horas para se recuperar. Isso significava que Oshiyomi só podia recorrer a esse jutsu em situações críticas. Mas à medida que ele se fortalecesse, essas restrições iriam gradualmente se afrouxando. De acordo com a descrição da habilidade, a cada 250 pontos de experiência em esgrima, o jutsu seria aprimorado, adicionando uma carga máxima, reduzindo o tempo de recarga em 1 hora e estendendo a duração das sombras da espada por mais 1 hora. Em outras palavras, uma vez que a esgrima de Oshiyomi atingisse o nível de santo da espada, a dança do cisne assustado teria evoluído 4 vezes. Em potência máxima, os efeitos da habilidade seriam: cobranças máximas, 7. Tempo de recarga, 2 horas por carga. Duração da sombra da espada, 5 horas. 7 investidas deixariam para trás 6 sombras de espada, e com a capacidade de retornar a qualquer uma delas, mesmo repetidamente, Oshiyomi poderia realizar um total de 13 movimentos num instante. Esse tipo de movimento ignorava completamente as colisões físicas, contanto que um ataque não o tivesse atingido em cheio, ele conseguia se esquivar. Era praticamente como ter 13 vidas extras. E mesmo que ele as usasse todas de uma vez, precisaria apenas de meio dia para descansar e recuperá-las completamente. Que imagem linda! Após se entregar àquele devaneio emocionante da dança do cisne assustado em toda a sua potência, Oshiyomi voltou à realidade. Primeiro, era a hora de testar como o movimento funcionava na prática. Ele saiu para o pátio e, sob o luar, desembainhou lentamente sua Mikazuki Muneshika. A luz tênue do luar refletia na lâmina, fazendo com que as 3 marcas em forma de crescente ao longo de seu comprimento brilhassem intensamente. Sob a luz da lua, a espada parecia uma obra de arte impecável. Mesmo depois de mais de 10 anos juntos, Oshiyomi nunca se cansará de admirá-la. Agora, no canto inferior direito do seu campo de visão, um pequeno indicador havia aparecido. Dança do cisne assustado, usa os restantes. 3. Após girar a espada casualmente num rápido floreio, ele alargou a sua base e ativou a técnica. No instante em que lhe passou pela cabeça a ideia de usar a dança do cisne assustado, ele instintivamente sentiu que podia se deslocar para qualquer lugar num raio de 30 metros ao seu redor. Parecia uma espécie de instinto. Oshiyomi não conseguia explicar como sabia disso, mas simplesmente sabia que podia se mover livremente para qualquer ponto dentro de um raio de aproximadamente 30 metros. Olhando ao redor do pátio, que era espaçoso o suficiente para movimentos em linha reta, Oshiyomi considerou mirar além da parede. Afinal, a descrição da habilidade afirmava que ela ignorava obstáculos físicos. Não havia como ele se chocar contra uma parede como acontecia com o golpe da lua crescente, certo? Posicionando o alvo logo fora do muro, ele dobrou os joelhos em posição de corrida e desapareceu no instante seguinte. Sua visão ficou turva por um instante e de repente ele se viu parado na rua. Por sorte, não havia nenhuma patrulha de Konoha por perto. Caso contrário, ele poderia ter causado um ataque cardíaco em alguém. Até mesmo Oshiyomi tropeçou um pouco. A primeira vez que a dança do cisne assustado foi usada foi desorientadora. Ele fechou os olhos e relembrou a sensação. Não parecia atravessar um túnel espaço-temporal, nem ser puxado por um vórtice dimensional. Era mais como perfurar uma membrana fina e emergir do lado de fora. Ao relembrar seu pouso instável, Oshiyomi percebeu que deveria passar os próximos dias se acostumando com a situação. Caso contrário, no calor da batalha, um único passo em falso em uma kunai inimiga poderia ser desastroso. Ao aterrissar, outra sensação lhe veio à mente. Ele podia sentir claramente a sombra da espada deixada em sua localização original. Era como se ele tivesse instalado uma pequena câmera de vigilância. Em seu campo de visão, ele podia ver claramente o que estava acontecendo ao redor da sombra da espada. Por exemplo, naquele momento ele podia ver Minato Namikaze no 2º andar, olhando pela janela e esfregando os olhos incrédulo, aparentemente tendo acabado de testemunhar o movimento repentino de Oshiyomi. O pensamento divertiu Oshiyomi profundamente. Exibir uma técnica de movimento como essa na frente do futuro Yellow Flash? A vida não ficava muito melhor do que isso. E ele ficou bastante satisfeito com a visão extra proporcionada pela sombra da espada. Só isso já fazia a habilidade valer a pena. 1 hora inteira de visão remota após cada uso? Sem reclamações. A rua estava silenciosa, sem ninguém por perto, não que houvesse muito o que ver, mas Oshiyomi caminhava despreocupadamente ao longo da muralha. Em parte, ele queria testar se conseguiria retornar a sombra da espada de qualquer lugar, mas principalmente ele estava apenas esperando para ver quanto tempo levaria para assustar Minato novamente. Enquanto isso, Minato duvidava da própria sanidade. Ele não conseguia dormir depois de comer demais e decidiu admirar o céu noturno, apenas para testemunhar seu amado sensei praticando esgrima no pátio e então, de repente, desaparecendo num clarão prateado. Esfregando os olhos, Minato abriu a janela e olhou novamente. Nenhum sinal de Oshiyomi. Será que bebia alguma coisa estranha? Não, com certeza era suco que a Kushina deu para ele. Ele não podia estar bêbado. Talvez ele simplesmente tenha sentido muita falta da professora Oshiyomi ultimamente e tenha imaginado isso? Minato deu uma risadinha discreta. Contaria a Oshiyomi sobre isso amanhã.
Por agora deveria dormir um pouco. Mas assim que ele se moveu para fechar a janela, outro lampejo prateado chamou sua atenção. Olhando para baixo, Minato quase teve os olhos saltando das órbitas. De pé novamente no pátio, sorrindo para ele, estava ninguém menos que Oshiomi Jack. Boa noite, Minato, disse ele com um sorriso calmo e perspicaz. Que diabos? A mente de Minato quase entrou em curto-circuito. Ele se impulsionou do parapeito da janela e saltou do segundo andar, aterrissando com um baque surdo. Desorientado, mas determinado, deu um passo à frente e tocou o braço de Oshiomi, confirmando que não era uma ilusão. Oshiomi-sensei, você não estava aqui agora há pouco. E de repente você está aqui. Como? Minato gaguejou enquanto verificava a presença de seu professor com ambas as mãos, esforçando-se para formar frases completas. Oshiomi não conseguiu conter o riso ao ver a cena. Dando um tapinha na cabeça de Minato, disse num tom misteriosamente presunçoso. Só um pouquinho de ninjutsu espaço-temporal que aprendi recentemente. Incrível, né? Ninjutsu espaço-temporal? Os olhos de Minato brilharam imediatamente de admiração. Esse tipo de alegria, eu também quero. Capítulo 205. Minato hesitou por um instante, mas acabou não resistindo à tentação de um ninjutsu espaço-temporal. Com certa timidez perguntou. Oshiomi-sensei, eu poderia aprender esse jutsu? A técnica usada por Oshiomi havia sido extraída de seu próprio sistema, então ele não tinha como ensiná-la a Minato. Em vez disso, assumiu ares de professor e explicou. Aprendi esse jutsu depois de estudar a técnica do deus voador do trovão de Tobirama-sama. Você ainda é muito jovem. Mesmo que eu lhe mostrasse os princípios por trás dele, seria difícil para você entender. Vamos conversar sobre isso novamente quando você ficar mais forte. Minato olhou para Oshiomi com admiração nos olhos. Sensei, o senhor está se segurando porque tem medo de que eu tente me precipitar. E aprender um jutsu proibido muito cedo pode ser perigoso, certo? Eu entendo. Não se preocupe, vou manter a cabeça baixa e treinar com seriedade. Oshiomi ficou um pouco perplexo. Essa não era a sua razão, mas já que Minato havia apresentado uma interpretação tão nobre, ele certamente não iria contradizê-la. Entrando na brincadeira, ele assumiu uma expressão sábia e aprovadora e disse: Fico feliz que você tenha compreendido o coração do seu professor. Vá para casa e descanse bem. Amanhã, verificarei seu progresso recente. Na manhã seguinte, no pátio da casa dos Jack, Oshiomi permaneceu de pé com uma das mãos erguidas, desviando calmamente os ataques de Minato. O ninjutsu de longo alcance usado anteriormente por Minato havia sido facilmente neutralizado, e agora eles estavam partindo para o combate corpo a corpo. Mas se ele não conseguisse acertar um golpe com ninjutsu, o combate corpo a corpo seria ainda mais difícil. Mesmo que Oshiomi estivesse usando apenas uma mão e não estivesse contra-atacando, Minato ainda não conseguia ameaçá-lo minimamente. Oshiomi teve até a oportunidade de dar dicas a Minato sobre seu jogo de pés e postura. Cuidado com o equilíbrio, se eu tivesse chutado agora, você já estaria no chão. E seus golpes, mire com mais precisão. Aquele último parecia ter atingido um ponto vital, mas mesmo que tivesse acertado, não teria sido letal. Minato já respirava com dificuldade, mas continuava ouvindo atentamente. Aquelas percepções, aquelas verdadeiras lições de combate, eram tesouros muito além do que ensinavam na academia ninja. Enquanto se concentrava nas instruções de Oshiomi, Minato não pôde deixar de sentir uma onda de admiração. Sensei é realmente sensei. Ele é ainda mais incrível depois de sua conquista. Enquanto isso, Oshiomi estava igualmente empolgado. Essa esgrima de nível mestre estava em um patamar completamente diferente da esgrima avançada. A melhoria mais evidente era em seu tempo de resposta neural. A descoberta não só melhorou suas habilidades com a espada, mas também seus atributos físicos, reflexos e reservas de chakra, tudo de forma drástica. Quando ele ainda estava no nível avançado de esgrima, seu tempo de resposta neural era ligeiramente mais rápido do que o de Minato naquela idade. Mas agora o superava em muito. Essa diferença tornou-se especialmente perceptível durante os treinos de sparring. Antes, quando suas velocidades de reação eram mais próximas, mesmo que Minato não conseguisse acompanhar os ataques de Oshiomi, ele pelo menos podia usar seus próprios reflexos para ajustar seu ângulo de ataque ou se defender a tempo. Contra um gênio do combate como Minato, Oshiomi nunca havia conseguido se defender com tanta facilidade usando apenas uma mão. Mas agora era diferente. Aos olhos de Oshiomi, Minato se movia como se estivesse operando a 0,75x a velocidade normal. Os pequenos truques que costumavam pegá-lo desprevenido não funcionavam mais. Ele agora conseguia prevê-los com bastante antecedência. Vendo que Minato estava agora ofegante, Oshiomi ergueu a mão para impedi-lo de continuar. Por agora já basta, Minato. Faça uma pausa, mais treino e você vai exagerar. Minato finalmente parou, depois caiu no chão, ofegante. Após aceitar a garrafa d'água que Oshiomi lhe ofereceu e tomar um gole, ele disse: Oshiomi-sensei, tenho pensado muito desde ontem à noite. Acredito que chegou a hora de eu me candidatar à formatura. Já domino tudo que ensinam na academia. O que me falta agora é experiência real em combate. Quero acompanhá-los ao campo de batalha e aprimorar minhas habilidades. Oshiomi assentiu em concordância. Ele planejava mencionar isso a Minato após a sessão de treino, mas Minato tomou a iniciativa e começou a falar sobre o assunto. Durante a luta, Oshiomi já havia formado uma avaliação aproximada da força atual de Minato. Ele estava muito além de um Chunin comum.
Com seu tempo de reação excepcional e domínio da técnica de cintilação corporal, não seria exagero chamá-lo de Jonin especial. Manter alguém com esse talento preso na academia por mais tempo seria apenas uma perda de tempo. Então, sem hesitar, Oshiomi respondeu: claro. Na verdade, o velho Hiruzen já me falou sobre isso. Ele me pediu para levar 2 juniores talentosos para o campo de batalha da próxima vez, para que eles possam ganhar experiência de verdade. Ao dizer isso, Oshiomi não pôde deixar de pensar em Uchiha Kugetsu. Olhando para Minato, perguntou casualmente: a propósito, você sabe algo sobre o Uchiha Kugetsu da sua turma? Estou bastante curioso sobre ela. Se o talento dela for promissor, talvez eu a tome como discípula junto com você e Kushina. Isso significa que quando formos para o campo de batalha você e Kugetsu irão juntos. Minato fez uma pausa, hesitando por um momento antes de responder. Não sei bem como explicar. À primeira vista, ela não parece tão incomum. Apenas uma garota boa em Kenjutsu estilo Uchiha. Mas sempre tive a sensação de que ela esconde algo. Oshiomi ficou intrigado. Para Minato, tão perspicaz quanto era, dizer que não conseguia desvendar as intenções de alguém significava que aquele Kugetsu era realmente algo especial. O que exatamente aconteceu? Pode me contar mais? Minato explicou. Na verdade, Kugetsu é bem discreta na sala de aula. Ela raramente conversa com alguém. Mesmo quando sofre bullying, não diz uma palavra. Se ela não fosse próxima de Kushina e Mikoto, eu provavelmente nem teria notado a presença dela. Mas houve uma vez que realmente me marcou. Kushina e Mikoto tinham ido ao banheiro, e 2 garotos da nossa turma foram lá para implicar com ela. Não gostei de ver aquilo. Como ela é amiga da Kushina, achei que devia intervir. Assustei os garotos, mas quando eles saíram, por acaso ouvi o Kugetsu sussurrar alguma coisa. O que ela disse? Acho que foi algo como: por favor, não os machuque. Mas o fato é que eu nem sequer os tinha tocado. Foi isso que me chamou a atenção. Perguntei-lhe o que tinha acabado de dizer, e ela afirmou que não tinha dito nada. Mais tarde, perguntei a Mikoto e Kushina sobre isso, mas elas apenas disseram que eu estava pensando demais. Nesse momento, Minato deu uma risadinha. Talvez eu realmente estivesse imaginando coisas. Afinal, Kushina e Mikoto convivem com ela todos os dias há anos e nunca a ouviram dizer nada estranho. E com o quanto a Kushina é falante, se algo estivesse errado com a Kugetsu, ela com certeza me contaria. Oshiomi ignorou mentalmente o típico Kushina isso, Kushina aquilo de Minato e em vez disso percebeu que seu interesse por Kugetsu estava crescendo ainda mais. Mas especular não o levaria a lugar nenhum. Ele bem que poderia ir observá-la depois da aula hoje. Capítulo 206. Após o treino da manhã, Minato e Kushina saíram juntos para a academia, cochichando e rindo baixinho o tempo todo. Oshiomi não disse nada em voz alta, mas o seguiu silenciosamente. Ver para crer. Ele precisava presenciar essa Uchiha Kugetsu com os próprios olhos para entender que tipo de criança ela realmente era. Oshiomi não planejava fazer mais nada hoje, apenas observar aquela garota atentamente e ver se havia algo de estranho nela. Para evitar qualquer mal-entendido desnecessário, Oshiomi havia relatado sua presença a Mitsui com antecedência. Então, ele ativou sua técnica de fuga transparente e silenciosamente subiu em uma grande árvore bem em frente à sala de aula de Minato. Seu domínio da fuga transparente havia atingido um nível avançado. Ele se movia com tanta discrição e eficiência que nem mesmo Minato conseguia detectar sua presença. Kushina talvez tivesse percebido algo se estivesse usando ativamente técnicas sensoriais, mas aquela garota era despreocupada e barulhenta por natureza. Era improvável que ela desperdiçasse chakra verificando seus arredores a menos que tivesse um motivo. Contanto que Oshiomi não a encarasse diretamente por muito tempo, Kushina não notaria nada. E assim começou a missão de Oshiomi naquele dia, a observação. Kugetsu estava sentado perto da janela por acaso, o lugar ideal para Oshiomi observar. Do alto da árvore, ele tinha uma visão clara de cada movimento dela. A última vez que ele viu Uchiha Kugetsu foi no dia em que Kushina se matriculou. Agora, anos se passaram, e eles já estavam no 4º ano na Academia Ninja. Kugetsu havia mudado bastante nesse tempo. Ela não usava mais suas antigas tranças gêmeas. Seu cabelo agora era longo, liso e preto com uma franja grossa e reta na testa. Aquela franja pesada escondia seus olhos, na verdade, a maior parte do seu rosto, tornando quase impossível ver como ela realmente era. A menina, antes tímida, parecia ainda mais retraída agora. Seus ombros estavam tensos, sua cabeça perpetuamente baixa. Mesmo durante a aula, ela nunca ajeitava a franja. À primeira vista, ela parecia uma garota tímida comum, totalmente banal, nada que chamasse a atenção. Mas, enquanto Oshiomi a observava atentamente, Kugetsu inclinou a cabeça sutilmente, tão levemente que a maioria não perceberia. O movimento fez o coração de Oshiomi disparar. Como um shinobi experiente, ele o reconheceu instantaneamente, um olhar calculado e cauteloso. Era o tipo de ação de sondagem que alguém faz ao sentir o olhar de um inimigo, mas sem querer alertá-lo em resposta. Ela pode não tê-lo visto diretamente, mas era evidente que pressentia que alguém a observava. E para uma garota da idade dela detectar alguém sob a técnica de fuga transparente? Quase impossível. O que significa que foi puro instinto. Até mesmo aquele simples gesto deixou uma coisa clara para Oshiomi. Essa Uchiha Kugetsu estava longe de ser simples. No mínimo, ela não tinha nada a ver com a persona tímida que projetava. Aquele gesto revelou uma percepção aguçada e um alto nível de vigilância.
Com essa conclusão em mente, Oshiomi parou de encará-la diretamente. Ele desviou o olhar para outro lugar. Como esperado, assim que percebeu que o encarar havia cessado, Kujetsu virou a cabeça novamente e retomou uma expressão pensativa. A partir daquele momento, Oshiomi apenas lançava breves olhares para ela a cada 10 ou 15 segundos. Dessa forma, Kujetsu não sentiria nada novamente. Ela permaneceu naquela postura rígida e composta durante toda a aula. Durante o intervalo após a aula, Kujetsu permaneceu sentada. Ela conversou casualmente com Mikoto e Kushina, que tinham vindo do outro lado da sala. Naturalmente, a maior parte da conversa ficou a cargo de Kushina e Mikoto. Kujetsu só participava ocasionalmente quando era questionada diretamente. Se havia algo de diferente nela hoje em comparação com o normal, era que ela olhava pela janela com muito mais frequência do que o habitual. Foi apenas uma coincidência? Ou ela realmente pressentiu algo? Por baixo da sua franja espessa, os seus olhos brilharam com confusão. Os seus punhos cerraram-se silenciosamente no colo. Graças ao aviso prévio que Oshiomi receberá, ele sabia que a turma de Minato realizaria um exercício de luta naquela tarde. Ele estava esperando por essa parte. Era a melhor chance de avaliar as reais capacidades de combate de Kujetsu, se os registros estivessem corretos e ela realmente fosse proficiente em Kenjutsu no estilo Uchiha. Por mais que ela tentasse esconder, sua habilidade com a espada não escaparia ao olhar treinado dele. A tarde chegou depressa. Liderados pelo professor da turma, os alunos saíram da sala de aula e se reuniram no campo de treinamento. Kujetsu e suas duas amigas foram as que demoraram mais a aparecer devido à presença de Kujetsu, e como Kushina e Mikoto estavam sempre ao seu lado, ninguém ousava intimidá-la. Durante o breve período de atividades livres antes do início oficial do exercício, os alunos se dividiram em pequenos grupos para brincar. Kujetsu seguiu Mikoto e Kushina silenciosamente, ouvindo a conversa delas. Comparada à graciosa Mikoto e à alegre Kushina, Kujetsu realmente se assemelhava a uma simples criada seguindo duas moças nobres, completamente comum. Vale ressaltar, diferentemente da linha do tempo original, Kushina não era intimidada ou ridicularizada como garota tomate. Devido à integração de um grande número de membros do clã Uzumaki em Konoha, os Uzumaki exerceram influência real na história. Como a princesinha do clã Uzumaki, Kushina tinha um status elevado, e ninguém ousava mexer com ela. Na verdade, muitas garotas admiravam sua personalidade extrovertida e sua força. Ela era bastante popular na classe. Os pirralhos que gostavam de intimidar os outros simplesmente redirecionaram sua atenção para Kujetsu, o tipo quieto e tímido que era um alvo fácil. Antes que o instrutor chamasse a turma para se reunir, Oshiomi viu um garotinho passar casualmente por Kujetsu e de repente empurrá-la, rindo enquanto saía correndo. Kushina se virou imediatamente, pronta para socar o garoto, mas Kujetsu a conteve rapidamente. Está tudo bem. Não estou machucado de qualquer forma, disse Kujetsu suavemente. Kushina franziu a testa, visivelmente chateada em nome de sua amiga. Você é um idiota. É porque você sempre deixa eles se safarem que eles continuam fazendo isso. Mas não se preocupe. No treino de hoje vou garantir que aquele cara pague. Obrigado. Após murmurar seus agradecimentos, Kujetsu baixou a cabeça novamente, retraindo-se completamente. Observando do alto da árvore, Oshiomi deu uma risadinha discreta. Seu centro de equilíbrio era excelente, só por aquela breve interação, ele percebeu que seu treinamento de postura básica era sólido. Assim que o apito do professor soou, a avaliação de combate começou oficialmente. Oshiomi não tinha o menor interesse nas brigas caóticas entre os outros alunos. Depois de ver Minato e Kushina vencerem suas lutas com facilidade, finalmente chegou a vez de Kujetsu. Oshiomi não prestou muita atenção ao seu oponente a julgar por sua compleição física e pela forma como a turma o tratava. Ele não parecia ser ninguém excepcional. Para a maioria dos espectadores, a luta foi pouco impressionante. Os dois se enfrentaram em um usando uma espada de madeira, o outro uma kunai, trocando alguns golpes lentos. No final, Kujetsu aproveitou uma pequena brecha, desarmou-o e venceu por pouco. Mas Oshiomi viu muito mais. Por exemplo, os golpes de espada de Kujetsu eram notavelmente limpos. Embora não fossem rápidos, eram isentos de movimentos excessivos, cada ação era precisa. Ele também notou que vários dos seus movimentos iniciais de ataque visavam os pontos vitais do oponente. Mas em todas as vezes antes mesmo de sua lâmina desferir o golpe, ela desviava o alvo para um local mais seguro. A instrutora, provavelmente apenas no nível Chunin, não teria percebido nada disso. Mesmo Minato poderia concluir apenas que ela estava se segurando. Mas Oshiomi enxergou a verdade claramente. Seu nível exato de habilidade permanecia incerto, mas uma coisa era óbvia, seu Kenjutsu estava longe de ser comum. Capítulo 207. Interessante. A curiosidade de Oshiomi só aumentou enquanto ele observava a garota abaixar a cabeça rapidamente e se afastar apressadamente do campo de treinamento. Que tipo de segredo ela estaria escondendo? Logo após o término da avaliação de combate, chegou a hora da saída. Os alunos da turma de Minato se dispersaram para fora da sala em pequenos grupos. Em pouco tempo restaram apenas alguns estudantes. Poucos minutos depois, as três meninas saíram juntas da sala de aula. Após caminharem um pouco, Kushina se separou do grupo, já que suas casas ficavam em direções diferentes.
Agora, restavam apenas Mikoto e Kujetsu. Em vez de continuar usando a técnica de fuga transparente, Oshiomi mudou de tática e usou o jutsu de transformação para se transformar em um homem de meia-idade discreto, seguindo-os a uma distância segura. As duas garotas não faziam ideia de que estavam sendo seguidas. Elas conversavam despreocupadamente enquanto caminhavam e logo se aproximaram do complexo Uchiha. Ao ver as imponentes muralhas que cercavam o distrito, Oshiomi suspirou e ativou a fuga transparente novamente para entrar sorrateiramente. Ele não estava particularmente preocupado em ser pego. Primeiro, seu nível de habilidade atual tornava extremamente difícil até mesmo para a maioria dos Nin detectá-lo. Segundo, ele tinha confiança suficiente em seu status. Se fosse descoberto, tudo o que precisaria fazer era se explicar. Os Uchiha não ousariam encostar um dedo nele. Afinal, Oshiomi era amplamente considerado um dos futuros pilares de Konoha. Mesmo que não se tornasse Hokage, certamente seria um oficial de alta patente. Os Uchiha podiam ter suas queixas contra a vila, mas as coisas ainda não haviam chegado ao ponto de um conflito aberto. Ainda não. Nesse momento, o clã Uchiha ainda não havia sido massacrado. A maior parte de suas terras ainda não havia sido tomada pela vila, e seu complexo ainda abrangia uma vasta área. Após caminharem um pouco, Mikoto e Kujetsu finalmente se separaram. Mikoto foi parada por um garoto alguns anos mais velho. Pela sua aparência e pelas vozes fracas que chegavam perto, Oshiomi mal conseguiu distinguir o nome Fugaku. Ele não conseguiu conter uma risadinha. Até o pai do Sasuke já foi jovem um dia, né? Deixando Mikoto e Fugaku com seu romance desajeitado, Oshiomi continuou seguindo Kujetsu. Sua casa ficava bem longe da área central do complexo, outro sinal tranquilizador. O isolamento significava menos chances de ser vista. Pelo caminho, algumas crianças murmuraram zombarias para Kujetsu, embora ninguém tenha lhe tocado. Ela não disse nada, apenas baixou a cabeça e se afastou rapidamente. Mas Oshiomi percebeu algo. Seus punhos se fechavam e abriam repetidamente, como se ela estivesse se contendo. Finalmente Kujetsu chegou em casa. Era bastante impressionante. Afinal, seu pai, Uchiha Okushin, era um Chunin, e seu irmão mais velho fora o famoso Uchiha Kagami. Embora Okushin tivesse sido ostracizado devido a diferenças ideológicas e às circunstâncias da morte de Kagami, sendo, portanto, forçado a viver neste canto remoto, as condições de vida de sua família ainda eram bastante decentes. Kujetsu permaneceu em seu quarto por um tempo, depois saiu com uma espada shinobi finamente trabalhada presa às costas. Após examinar os arredores para se certificar de que ninguém a observava, ela entrou sorrateiramente na área arborizada dentro do complexo Uchiha. Oshiomi seguiu em um ritmo moderado. Depois de um tempo, ele percebeu que Kujetsu parecia estar voltando atrás e mudando de direção de forma calculada. Parece que ela me notou, mas ele não estava preocupado. Continuou a segui-la no mesmo ritmo calmo, até que, de repente, ela sacou uma kunai da manga e a arremessou por cima do ombro sem sequer se virar. Oshiomi inclinou levemente a cabeça para desviar da lâmina. Ao mesmo tempo, Kujetsu girou e lançou um jutsu de estilo fogo, grande bola de fogo diretamente em sua direção. É claro que Oshiomi havia sentido a flutuação de chakra e estava preparado. A bola de fogo também não revelou sua posição. Ainda assim, a voz de Kujetsu cortou o ar entre as árvores, carregada de raiva. Saia daí. Eu já sei que você está aí. Seu tom era completamente diferente do da garota tímida da turma. Era frio, calculado, gélido. Agora sim, isso sim é um Uchiha, pensou Oshiomi, divertido. Ele não respondeu. Em vez disso, desembainhou silenciosamente sua espada Mikazuki Muneshika da cintura. Com seu nível de habilidade com a espada combinado com a fuga transparente, desembainhar a lâmina sem fazer barulho teria sido fácil. Mas Oshiomi intencionalmente deixou a lâmina raspar levemente na bainha, produzindo um distinto som metálico de SHHHHK. O som mudou imediatamente a expressão de Kujetsu. Sem hesitar, ela lançou mais 3 kunais na direção da origem do ruído. No mesmo movimento, ela rolou para o lado para evitar um possível contra-ataque, desembainhou sua espada e ficou em posição de ataque, lâmina em punho. As kunais foram arremessadas com maestria, atingindo a frente e ambos os flancos. Uma técnica padrão de arremesso de ferramentas ninja do estilo Uchiha, demonstrando claramente fundamentos sólidos. Mas esse nível de ataque não tinha significado para Oshiomi. Ele nem sequer usou o body flicker. Simplesmente se esquivou deles enquanto permanecia invisível, diminuindo rapidamente a distância entre eles. Sob sua franja espessa, as sobrancelhas de Kujetsu se franziram firmemente. Droga, que tipo de inimigo é esse? Ele ficou me observando o dia todo, mas por que não se revela? E pior, minha kunai nem o afetou. Perdi-o de vista completamente depois daquele arremesso. Enquanto lutava para retomar o controle da situação, uma dor aguda surgiu em seu ombro, um corte superficial havia se aberto, jorrando sangue. Kujetsu grunhiu, mas não vacilou. Ignorando a dor, ela girou e desferiu um golpe amplo para trás. Os olhos de Oshiomi brilharam de admiração. Seus fundamentos, julgamento e reação já estão acima do nível da maioria dos genins. A única questão é, qual é o seu limite? Ao esquivar-se do golpe, Oshiomi deixou seu chakra oscilar deliberadamente por um instante, produzindo uma silhueta tênue e distorcida. Kujetsu percebeu a ondulação instantaneamente. Sua mente começou a trabalhar a toda velocidade.
aproximadamente 180 centímetros de altura. A lâmina parecia ter cerca de 80 centímetros, definitivamente de um homem adulto. Mas por quê? Por que um homem adulto estaria me perseguindo? Quem é ele? Outro Uchiha? Ou alguém completamente diferente? Ela se obrigou a se acalmar e analisar a situação. Homem adulto. Especialidades: Kenjutsu e furtividade. A sombra que ele projetou ao se esquivar anteriormente causa uma ondulação visual em movimentos amplos. Se isso for verdade, então um golpe de espada deveria ter o mesmo efeito. A velocidade de movimento dele também não é impressionante. Se eu ativar agora, talvez eu tenha uma chance. Kujetsu respirou fundo. Eu vou te proteger, prometo. Então, em seu coração, ela sussurrou. Sharingan, ativar. Mesmo com mechas de cabelo ainda caindo sobre seu rosto, sua visão parecia mais nítida, mais clara. Ela apertou o cabo da espada com mais força e gritou em direção à invisível Oshiomi. Se você quer minha vida, venha e a tome. Estarei aqui esperando. Capítulo 208. Oshiomi não fazia ideia de que Kujetsu havia ativado secretamente seu Sharingan. Ao ouvir seu desafio provocativo, ele percebeu que ela estava tentando atraí-lo, buscando uma brecha em sua técnica de fuga transparente. Mesmo tendo suprimido intencionalmente sua força para o nível de um Chunin, Oshiomi ainda não acreditava que Kujetsu seria capaz de penetrar a técnica de furtividade com tanta facilidade. Ele se moveu silenciosamente para trás dela e atacou novamente. Um corte superficial apareceu em suas costas. Kujetsu grunhiu e virou a cabeça, bem a tempo de vislumbrar rapidamente o contorno de Oshiomi. Te peguei, disse ela. Então seus movimentos aceleraram subitamente quando ela brandiu sua lâmina em direção a ele. Na verdade, Kujetsu não havia ficado mais rápida. Era sua percepção que havia mudado. Com seu Sharingan agora ativo, sua acuidade visual havia aumentado drasticamente. Dado que Oshiomi havia limitado sua velocidade e poder ao nível de um Chunin, ela conseguiu acompanhar a trajetória de seus movimentos. Oshiomi soltou um leve som de surpresa, não por causa de seu contra-ataque repentino, mas porque seu movimento amplo havia levantado a pesada franja que normalmente cobria seus olhos. E lá estavam eles, um par de Sharingan de 2 Tomoe. Isso surpreendeu genuinamente. Ele suspeitava que ela pudesse ter despertado seu Sharingan. Afinal, crianças com grande talento que sofrem bullying constante e repressão emocional muitas vezes o despertam precocemente. Mas o que ele não esperava era que ela já possuísse 2 Tomoe em ambos os olhos. Se ela nascerá com um dom excepcional ou se passará por alguma experiência intensa e privada que desenvolvera seu Sharingan, ele não sabia dizer. Mas possuir olhos assim com apenas 10 anos de idade? Isso quase foi suficiente para dispensar mais testes. Oshiomi agora tinha uma estimativa aproximada de sua força. Sem o Sharingan, ela mal alcançava o nível de um Chunin comum. Com ele ativo, ela provavelmente conseguiria derrotar a maioria dos Chunin, mas ela ainda estava bem longe de se tornar um Chunin especial. Grosso modo, ela era um pouco mais fraca que Minato. Agora que Oshiomi tinha uma compreensão clara de suas capacidades, ele não via necessidade de prolongar aquele joguinho. Naturalmente, ele não ia deixar que ela o atingisse. Com uma simples defesa de sua Mikazuki Muneshika, ele bloqueou o ataque dela sem esforço. O choque das lâminas interrompeu a técnica de fuga transparente, tornando Oshiomi brevemente visível, embora apenas na aparência transformada do homem de meia-idade que ele vinha usando. Mesmo que tenha sido apenas por um instante, Kujetsu aproveitou a oportunidade. Ela infundiu seu corpo com chakra, aumentando sua velocidade, e fixou o olhar nele para impedi-lo de reativar o jutsu. Ela executou uma sequência completa de Kenjutsu no estilo Uchiha fluida, precisa e praticada. Não havia rigidez em sua postura. Era evidente que ela havia se dedicado muito ao treinamento. Oshiomi não pretendia mais usar a fuga transparente. Ele revelou sua verdadeira forma e enfrentou cada golpe com calma, desviando cada movimento da esgrima dela. Um sorriso de gratidão surgiu em seus lábios. Seu talento em Kenjutsu não ficava muito atrás do de Sakuma em seu auge. E com a vantagem adicional do Sharingan, seu potencial era praticamente ilimitado. Kujetsu, no entanto, estava ficando cada vez mais alarmado. Ela sabia que sua esgrima não era particularmente intimidante para shinobi veteranos, mas nunca imaginou que alguém seria capaz de quebrá-la com tanta facilidade. Ela havia estudado Kenjutsu incansavelmente. Era óbvio que aquele homem não havia treinado Kenjutsu no estilo Uchiha, ele estava desmantelando suas técnicas puramente por instinto e observação, reagindo em tempo real com precisão cirúrgica. Em instantes, ela já havia esgotado toda a sua sequência de golpes de espada no estilo Uchiha, e ela nenhuma vez conseguiu acertá-lo em cheio, nem sequer cortou um fio de cabelo dele. Agora que ela já tinha executado toda a sua técnica, seus ataques se tornaram visivelmente menos fluidos. Essa era uma dificuldade comum para iniciantes no Kenjutsu. Eles conseguiam executar as sequências completas, mas tinham dificuldade em adaptá-las dinamicamente em uma luta real. A menos que dominassem técnicas de nível intermediário, essa limitação era inevitável. Foi como executar 3 movimentos iniciais poderosos e bem ensaiados, apenas para falhar completamente em seguida. Embora seus golpes continuassem ferozes, a fluidez de antes havia desaparecido. Ela tentou retornar à posição inicial, mas Oshiomi não lhe deu espaço. Tendo avaliado o nível de habilidade dela com a espada, ele deixou de pegar leve. Ele fingiu um golpe para cima, atingindo o braço direito dela com um movimento ascendente.
Antes que ela pudesse reagir, ele inverteu a empunhadura e tocou a mão dela com o cabo da espada. Uma dor aguda percorreu sua mão e seu aperto afrouxou. A lâmina caiu no chão. Antes que ela pudesse pegá-lo, Mikazuki Muneshika já estava encostado horizontalmente em seu pescoço. Kujetsu não hesitou. Em vez disso, fechou os olhos com uma determinação sombria e disse: "Pode me matar." Oshiomi deu uma risadinha ao ouvir isso. Ele retirou a lâmina e disse preguiçosamente: "Pare de se esticar, não precisa. Sua bolsa ninja está comigo. E nem se preocupe em raspar o pé." Esse barulho foi alto o suficiente para eu ouvir 3 passos atrás. Kujetsu congelou. Abriu os olhos e olhou para baixo, e lá estava ela, sua bolsa ninja, pendurada na mão dele. Por um breve instante, sua expressão fria e reservada se transformou em uma de choque e descrença. Quando ela parou no meio da frase, talvez percebendo que aquele tom não combinava com sua personalidade habitual. Sua expressão voltou a ser estoica enquanto ela exigia: "Quem é você? Por que está me seguindo?" Oshiomi sorriu levemente, assumindo a pose de um sábio misterioso. "Alguém me enviou para te acolher como discípulo." Ele esperava que ela ficasse impressionada ou desconfiada. Em vez disso, Kujetsu revirou os olhos e bufou. Bobagem. Aquilo pegou Oshiomi de surpresa. Ele não esperava que esse lado dela fosse tão sem filtros. "Estou falando sério. Então me diga, quem te enviou?" "Seu pai." "Mentiroso. Meu pai está servindo na linha de frente." "Como ele poderia ter te mandado?" "Porque sou o seu superior hierárquico." "Reconhece-me agora?" Enquanto falava, Oshiomi ergueu a mão e desfez seu jutsu de transformação, revelando seu verdadeiro rosto. Kujetsu o examinou de cima a baixo. Sua expressão mudou para uma estranha mistura de surpresa e confusão. Ela relacionou a habilidade dele com a espada, as últimas palavras de seu pai antes de partir e a constante arrogância de Kushina. Alguns segundos depois, a ficha caiu. "Você é Jeko Oshiomi?" Oshiomi lançou-lhe um olhar divertido. "Quando você se matriculou pela primeira vez, costumava se esconder atrás do seu pai e me chamar de Irmãozão Oshiomi. E agora você simplesmente usa meu nome como se fossemos estranhos." A expressão de Kujetsu ficou um pouco sem jeito. Por fim, ela murmurou: "Era ela, não eu." O sorriso de Oshiomi se alargou ainda mais. Então eu estava certo. Ele já suspeitava que havia algum tipo de dupla personalidade envolvida. As mudanças drásticas no comportamento e nos padrões de fala antes e depois da batalha eram óbvias demais. Isso o fez lembrar dos primeiros tempos de Sakura, mas desta vez era muito mais extremo. Agora que Kujetsu praticamente havia confirmado por si mesma, ele não tinha mais dúvidas. Oshiomi sabia que não era algo para se confrontar diretamente. O tema das personalidades múltiplas era delicado, e pressioná-las só teria o efeito contrário. Em vez disso, ele planejou garantir seu estágio enquanto essa personalidade mais assertiva estivesse no controle. Olhando-a nos olhos, ele perguntou sem rodeios: "Então, você quer se tornar meu aluno?" Kujetsu olhou para ele, visivelmente dividida. Após uma longa pausa, ela finalmente respondeu friamente e de forma enigmática: "Essa é uma decisão dela." Capítulo 209. Após dizer isso, Kujetsu fechou os olhos. Quando os abriu novamente momentos depois, havia retornado ao seu comportamento tímido de sempre. Ela lançou um olhar para Oshiomi, visivelmente assustada, e instintivamente recuou. Oshiomi, claramente intrigada, observou-a atentamente antes de falar com interesse. "Você tem ideia do que aquele outro você acabou de fazer?" No instante em que Kujetsu o ouviu dizer, "a outra você", seu corpo inteiro estremeceu. Ela o olhou com medo nos olhos e balançou a cabeça negativamente. Ela causou algum problema para vocês?" "Se causou, gostaria de pedir desculpas. Por favor, nos perdoem." Ela não estava mentindo. Kujetsu era a personalidade dominante e tinha plena consciência da outra persona, mas quando a personalidade interior, doravante denominada personalidade interior, assumia o controle, ela subconscientemente entrava em um estado de dormência. Algum tipo de mecanismo de proteção inato, talvez. Oshiomi achou essa versão de Kujetsu um pouco desconcertante. Há poucos instantes ela era uma rebeldezinha de língua afiada e distante, e agora havia voltado a ser essa coelhinha de olhos arregalados e gaguejante. Qualquer um precisaria de um momento para se acostumar. Após uma rápida pausa para se recompor mentalmente, Oshiomi sentiu um impulso travesso surgir. Acariciando o queixo, disse maliciosamente: "Bem, houve um pequeno problema." Mal as palavras haviam saído de sua boca, Kujetsu imediatamente fez uma reverência de 90 graus. "Sinto muito. Vou garantir que ela se comporte melhor no futuro." "Que diabos, como você é tão bom nisso?" resmungou Oshiomi internamente antes de continuar seu joguinho. Ela insistia tanto para que eu a aceitasse como discípula. Ela simplesmente não desistia, então finalmente concordei. Mas no momento em que eu disse sim, você apareceu. E agora estou num dilema. "Ah." Kujetsu inclinou a cabeça de forma adorável antes de se abaixar rapidamente, batendo os dedos indicadores nervosamente. Foi ideia dela. Eu ainda não estou pronta." "Tudo bem se você está me rejeitando?" perguntou Oshiomi, fingindo estar magoada. "Sabe, isso realmente me magoa." Enquanto isso, no mundo mental de Kujetsu, sua personalidade interior estava sentada de pernas cruzadas no chão, visivelmente exausta enquanto observava a conversa se desenrolar. Ao ouvir Oshiomi, sem qualquer pudor, tentar manipulá-los emocionalmente, ela cuspiu no chão imaginário e murmurou:
Esse cara é mesmo o lendário Lua Prateada de Konoha? É possível que alguém tão poderoso seja tão insensível? Inicialmente, ela queria explicar tudo para a personalidade externa, mas a batalha anterior a havia exaurido demais. Após várias tentativas frustradas de comunicação, ela desistiu e deitou-se de bruços, suspirando. Tanto faz. Está tudo bem. Ser discípula desse cara não parece tão ruim assim. Ele não parece ter más intenções. Pode até deixá-la um pouco mais forte. Se ela ficar mais forte, não precisarei mais ficar limpando a bagunça que ela faz o tempo todo. Embora seu tom fosse casual, um sorriso discreto havia surgido em seu rosto sem que ela percebesse. De volta ao mundo real, Kujetsu estava visivelmente dividida. Ela não era boa em dizer não, e depois de agonizar por um tempo, finalmente encontrou uma razão. Mas, algo assim, não deveria eu pedir permissão ao meu pai primeiro? Ele ainda está servindo na Terra da Chuva. Oshiyomi simplesmente repetiu o que havia dito à sua personalidade interior anteriormente, acrescentando que se ela se tornasse sua aluna, eventualmente se juntaria a ele no campo de batalha, e possivelmente veria seu pai. Olhando para ele, Kujetsu estava quase em lágrimas. Primeiro, sua personalidade já havia aceitado o aprendizado, e então esse cara se revelou comandante de seu pai. Como ela poderia dizer não agora? No fim, ela não conseguiu resistir à mão do destino. Fez uma pequena reverência e murmurou algo tão baixo que era quase inaudível. Sensei. Oshiyomi Sensei. Oshiyomi sorriu radiante de satisfação e estendeu a mão para dar um tapinha na cabeça dela. Kujetsu instintivamente tentou se esquivar, mas, é claro, ela não era rápida o suficiente. Sua mão grande pousou em cheio em sua cabeça, bagunçando seus cabelos. Para sua surpresa, o cabelo dela era macio e sedoso, ele se viu relutante em parar. Kujetsu não ousou resistir. Ela ficou ali parada com um olhar de puro desespero, como um coelho indefeso preso em uma armadilha. Oshiyomi finalmente retirou a mão e, olhando para a garota que agora tremia como um coelho em meio a uma tempestade, disse alegremente. Vamos. Ir aonde? Perguntou ela, confusa. Para parar sua franja. Ela está muito comprida e atrapalha sua visão. Isso não é bom para combate. Depois vamos comer alguma coisa para comemorar você se tornando minha aluna. Ele não, por favor. No instante em que ouviu a palavra corte de cabelo, Kujetsu levou as duas mãos à franja e balançou a cabeça violentamente. Oshiyomi assumiu uma expressão severa e repreendeu. Desobedecer ao seu professor logo no primeiro dia? Uchiha Kujetsu, isso é muito travesso da sua parte. Kujetsu estava prestes a chorar. Não foi você quem me obrigou a fazer esse aprendizado? Mas sua natureza tímida a impediu de insistir mais. Mas as pessoas podem me ver. Oshiyomi deu-lhe outro tapinha reconfortante na cabeça. Não se preocupe. Enquanto você não ativar seu Sharingan, ninguém vai notar. E mesmo que notem, qual o problema? Você é meu aluno. Vamos ver quem se atreve a encostar um dedo em você. Aquela última frase foi dramática, sem dúvida, mas impactou Kujetsu mais do que ela esperava. Ninguém jamais havia lhe dito algo assim antes, nem mesmo seu pai. Ela olhou para Oshiyomi com hesitação, e vendo isso, ele sorriu e propôs um acordo. Que tal se a gente cortasse só metade? Kujetsu queria perguntar, que tipo de acordo é esse? Mas no fim, apenas assentiu fracamente. Metade é melhor que tudo, eu acho. Então, Oshiyomi agarrou Kujetsu e a levou para fora do complexo Uchiha. Sim, eles escalaram um muro. Já do lado de fora, ele criou um clone das sombras e o enviou para avisar Minato e Kushina, convidando-os para jantar e celebrar a formação de sua nova equipe. Enquanto isso, o verdadeiro Oshiyomi levou Kujetsu direto para o salão de cabeleireiro. Assim que entraram, Oshiyomi começou a trabalhar. Afine a franja dela. Está muito grossa. Vamos fazer uma risca lateral 70-30. Deixe o olho direito à mostra e mantenha o esquerdo coberto. Como era apenas um corte de franja, não demorou muito. Mas o efeito foi dramático. Originalmente, sua franja espessa e pesada escondia completamente seus dois olhos, por mais bonito que fosse seu rosto, ele mal aparecia. Mas agora, com a franja mais rala, aquele peso opressivo desapareceu. Seu olho direito, agora visível, era impressionante. O tamanho era perfeito e ligeiramente curvado para cima nos cantos, dava um efeito de delineador natural, sem maquiagem. A melancolia e o isolamento que ela costumava projetar haviam desaparecido. Embora ainda parecesse tímida, sua aura havia mudado de tímida para suave e doce. O olho esquerdo coberto acrescentava um toque de mistério. Embora ela tivesse apenas 10 anos, já era óbvio. Esta menina cresceria e se tornaria uma linda mulher. Oshiyomi deu leves tapinhas nas costas dela, incentivando-a a endireitar a coluna e relaxar os ombros. E assim, de repente, o patinho se transformou em cisne. Como se estivesse combinado, a voz animada de Kushina ecoou do lado de fora do salão. Kujetsu? Nossa, eu não fazia ideia de que você era tão bonita. Kujetsu ficou parada, completamente perturbada, encarando Minato e Kushina como um servo diante dos faróis. Instintivamente, ela levou a mão ao rosto para puxar a franja de volta para baixo, mas Oshiyomi segurou sua mão no meio do movimento. Com um sorriso, ele se virou para os três e declarou orgulhosamente. A partir de hoje, a equipe Oshiyomi está oficialmente estabelecida. Capítulo 210. Após o jantar, Oshiyomi convidou seus 3 discípulos para uma visita em sua casa. Era em parte para ajudá-los a se conhecerem melhor e também para oficializar as apresentações. Rie já conhecia Minato e Kushina muito bem e os recebeu calorosamente. Ela também não ignorou Kujetsu.
Com um sorriso radiante, Rie puxou a garota tímida para mais perto e a examinou cuidadosamente. Quando percebeu que Kujetsu era do clã Uchiha, sua reação não mudou nem um pouco, seu carinho permaneceu intacto. Nossa, outra moça tão bonita. Quando você crescer, não sei quantos rapazes vão querer te conquistar. Rie talvez já tenha se sentido um pouco intimidada por clãs nobres como Uchiha, mas ela não era mais a mesma pessoa. Ela não era mais apenas uma enfermeira comum no hospital de Konoha. Desde que Oshiomi trouxe Minato para casa, Rie praticamente se aposentou precocemente. Ela largou o emprego e não tinha mais preocupações com dinheiro ou status. Por sugestão de Oshiomi, ela e algumas amigas antigas abriram um salão de beleza na vila. Lá, eles produziam e vendiam em massa produtos de cuidados com a pele a preços acessíveis, baseados em fórmulas que Tsunade havia compartilhado. Ao longo dos anos, o salão de Rie se tornou um lugar sagrado para as mulheres de Konoha. Poder fazer tratamentos de pele lá era a última moda. O filho dela era bem-sucedido. A situação com a nora estava resolvida. A vida era boa. Rie havia se adaptado à sua nova identidade. Ela ainda era gentil, mas não se sentia mais nervosa perto dos membros da elite de Konoha. Afinal, além da falta de membros, o clã Jack agora era um nome bastante respeitado na vila. De certa forma, Rie já havia realizado o sonho de seu falecido marido. Kujetsu corou com um elogio, baixando a cabeça timidamente. Você é muito bondosa, tia, murmurou ela. Havia algo inerentemente acolhedor em Rie, uma gentileza natural que podia derreter até os corações mais fechados. Até mesmo Kujetsu, acostumada ao isolamento, se viu falando abertamente sob seus cuidados. Ela se afeiçoou a Rie mais rápido do que ao próprio Oshiomi. Após um breve descanso, Oshiomi propôs um combate de treino com a personalidade principal de Kujetsu. Ele queria ver se a personalidade principal tinha alguma capacidade de combate. Se ela lutasse adequadamente, ótimo. Caso contrário, ele precisaria lidar com a questão da dupla personalidade o quanto antes. Felizmente, os resultados foram promissores. Kujetsu podia parecer tímida e passiva no dia a dia, nunca revidando quando intimidada, mas, em sua essência, ela ainda era uma shinobi. Ela estava longe de estar emocionalmente preparada para matar, mas quando uma lâmina foi apontada para ela, ela lutou. Seu estilo carecia da determinação e da intensidade de sua personalidade interior, mas, combinado com seu Sharingan de 2 Tomoe, ela ainda conseguia se manter firme em um nível aproximadamente de Chunin. Mesmo sem ativar seu jutsu, ela não teria problemas para passar no exame de graduação. Oshiomi estava satisfeito. Quanto à relutância dela em matar, ele não se preocupava muito. A guerra não oferecia alternativas. Uma vez que ela pisasse no campo de batalha, seria vida ou morte. Contanto que não morresse em sua primeira luta, ela se adaptaria. Agora que seus 3 alunos tinham a capacidade de passar no exame da academia, Oshiomi parou de hesitar e propôs formalmente o plano da equipe de prodígios, que o terceiro Hokage havia mencionado anteriormente. Minato e Kushina não hesitaram nem um pouco. Concordaram imediatamente. Kujetsu olhou para eles, depois para Rie, que estava ao lado com um sorriso encorajador. Após um instante, ela se virou para Oshiomi e acenou com a cabeça, pequeno, mas firme. Na manhã seguinte, o caos se instaurou na sala de aula de Kujetsu. O primeiro choque foi a transformação de Kujetsu. Nem mesmo Kushina, que era sua amiga mais próxima há anos, havia percebido quão bonita Kujetsu era por baixo daquela franja espessa, muito menos o resto da turma. As crianças ficaram estupefatas. A história do patinho feio que se transformou em cisne tinha realmente acontecido, bem diante de seus olhos. Os garotos que costumavam intimidar Kujetsu ficaram sem palavras. Mas o verdadeiro choque veio a seguir. No meio da aula, Oshiomi entrou pela porta da frente com ar de superioridade, deliberadamente dramático, e anunciou sua verdadeira identidade. Em seguida, ele apresentou a proposta da equipe de prodígios. Parte de sua estratégia de exibição era provocar os outros alunos, inspirá-los a treinar mais. Mas, mais do que isso, era por Kujetsu. Ele queria aumentar a autoconfiança dela. As crianças já tinham ouvido falar dele, é claro. O nome Jack Oshiomi, o prodígio mais famoso da história da academia, não era desconhecido. Quando ele declarou que estava ali para escolher seus discípulos com antecedência, a turma quase explodiu de entusiasmo. Algumas crianças estavam praticamente prontas para colar um adesivo com os dizeres "Me escolham" na testa. Mas Oshiomi nem hesitou. Ele pronunciou 3 nomes, de forma clara e deliberada. Namikaze Minato. Uzumaki Kushina. Ushira Kujetsu. A sala de aula mergulhou em um silêncio atônito. Tudo o que aconteceu hoje já era avassalador. Primeiro veio a revelação de que a tímida e frequentemente intimidada Kujetsu era secretamente uma beleza. E agora? Ela também era uma das 3 estudantes escolhidas pela Lua Prateada de Konoha como gênias. Quem conseguiria processar tudo isso? Enquanto a turma observava incrédula, as 3 alunas se levantaram e caminharam lentamente em direção a Oshiomi. Kujetsu tornou-se o centro das atenções, todos os olhares na sala fixos nela. Ela estava tremendo. Mas por dentro, ela sentiu algo indescritível. Em sua curta vida, Kujetsu nunca havia vivenciado um momento como este. Nunca antes os holofotes estiveram sobre ela. Foi emocionante e aterrorizante. Até mesmo sua personalidade interior, geralmente fria e confiante, pareceu se comover. Aquela voz ecoou na mente de Kujetsu. Este é o respeito que merecemos, Kujetsu. Que aqueles que zombaram de nós se engasguem com a própria vergonha.
De hoje em diante, fale por si mesmo e diga a eles, você conquistou isso. Kujetsu flutuou em direção a Oshiyomi como uma névoa. A curta caminhada pareceu interminável. Mas então, uma voz áspera ecoou. A mensagem veio de uma garota que sempre menosprezou Kujetsu. Agora, ela se levantou com um tom de voz alto e repleto de incredulidade. Oshiyomi-sama, por que ela? O rosto de Kujetsu empalideceu. Num instante, todos aqueles olhares mudaram. O choque e a admiração, tudo se transformou em julgamento, suspeita, ciúme. Cortavam como lâminas. E ela não tinha para onde fugir. Instintivamente, ela se encolheu, recuando. Estava a poucos passos de Oshiyomi, mas não conseguia dar mais um passo. Por favor, me ajude. Eu não consigo fazer isso. Desesperada, ela implorou interiormente para que sua personalidade interior assumisse o controle. A Kujetsu interior ouviu a voz trêmula e hesitou, mas no fim, permaneceu em silêncio. Ainda paralisada, Kujetsu permaneceu ali, sem saber o que fazer. Foi então que outra voz rompeu a tensão. Mikoto se levantou. O som da cadeira dela arrastando no chão cortou o silêncio como uma lâmina. Normalmente calma e gentil, ela agora elevou a voz e gritou. Kujetsu, você consegue. Kujetsu sobressaltou-se. Ela se virou para Mikoto e a viu sorrindo radiante. Então Kushina deu um passo à frente e segurou a mão de Kujetsu. Ela olhou para trás, para a garota que havia questionado a decisão, e disparou. O que você acha que ele deveria ter te escolhido? Continue sonhando. E quando Kujetsu finalmente ergueu os olhos, viu o olhar de Oshiyomi, caloroso e cheio de encorajamento. Naquele instante, algo se agitou nela novamente. Oshiyomi observou atentamente e percebeu algo importante. Kushina pode ter pegado na mão dela, mas Kujetsu estava caminhando para frente por conta própria. Ele não conseguiu conter o sorriso e então disse para a garota de rosto corado. Por que ela? Você descobrirá em breve. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.